Então, mais uma vez, bom dia a todos, Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas, que hoje nós possamos ter um dia abençoado por Deus. Hoje nós vamos tratar do fundamento na disciplina, no nosso 13º dia da nossa contagem do homem. E nós somos chamados a olhar para o fundamento da disciplina. Não basta ter força, não basta ter ímpeto, não basta ter vontade. O que vai sustentar a nossa disciplina é a base, é o alicerce. Então, também, como eu já disse, não basta começar, é preciso estar firme e ir até o final. Então, disciplina, ou fundamento na disciplina, nos ensina que a verdadeira constância, ela nasce de um alicerce espiritual. E esse alicerce tem que ser sólido. Quando a nossa disciplina está conectada com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, ela não depende de nenhuma outra circunstância. Ela não depende se eu estou bem, se eu estou no momento de bom humor ou mau humor. A disciplina acontece. Se eu estou num dia bom ou num dia ruim, a disciplina acontece. Por quê? Porque é, é esse ato que vai me dar o resultado que eu espero. Então, hoje é dia de alinhar. Alinhar o coração, fortalecer o fundamento e decidir viver, não pelo que sentimos, mas pelo que é eterno. E que este seja o fundamento da nossa disciplina. Firmeza, propósito, aliança, vida com Deus de verdade. Leitura base, Levítico capítulo 23, 15 e 16. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia do sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 97, o salmo que corresponde à nossa segunda semana da contagem do homem. O Senhor reina, regozijem-se toda a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam em ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá se regozijam, por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos. Ele os livra da mão dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória da sua santidade. A nossa declaração de bênção hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana do homem, nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação.
que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu espírito e pela tua palavra. Recebemos este tempo como um ajuste, correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Estamos no nosso 13º dia da contagem do Homer. Hoje, fundamentos na disciplina. A bênção da contagem do Homer de hoje. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes a contar o homem. Oremos ao Senhor. Eis-nos, Senhor, prontos e preparados para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, estabelece sobre nós a obra de nossas mãos, sim, confirma tu as obras das nossas mãos. Senhor do Universo, nesse 13º dia da contagem, pedimos que fortaleça em nós os fundamentos sobre os quais possamos construir nossa disciplina. Que nosso compromisso seja mais do que uma escolha emocional, que seja uma aliança com a tua verdade. Ajuda-nos a discernir se o que nos disciplina é o ego ou a tua vontade. E que nosso coração esteja firmado em propósitos elevados. Que nossa fidelidade aos ensinamentos sagrados não dependa de conveniência, mas esteja ancorado em um pacto de alma. Que a base do nosso esforço seja o desejo de servir e não apenas alcançar aquilo que nos agrada. Ensina-nos a comprometer-nos com o que realmente importa, mesmo que o caminho exija sacrifícios e renúncias. Em nome de Jesus. A nossa meditação de hoje, a base é o fundamento na disciplina. Yesod Sheb Gevurah. Fundamento na disciplina. Fundamento na disciplina nos conduz a um dos pontos mais profundos da vida espiritual. Estar fundamentado na disciplina é algo que vai nos dar sustentação para permanecer em dias difíceis, em momentos ruins, em dias de dor, em momentos de luto, em momentos de perca, quando nos falta o crescimento, quando não percebemos o avanço, quando parece que não temos prosperidade, quando não estamos celebrando o sucesso. O que vai nos manter disciplinado é o fundamento que eu e você temos. E esse fundamento, a base central e total deste fundamento, é a palavra de Deus. Não estamos falando apenas de fazer o que é certo, mas de fazer que aquilo que fazemos, de onde vem a nossa força para fazer, qual é a raiz que sustenta as nossas decisões e permanecermos fazendo, deve ser os princípios eternos da palavra de Deus. Sem esse fundamento, tudo vai se tornar o que diz o Salmo 1. O ímpio é como a palha que o vento espalha. O que o salmista estava dizendo é que palha não tem fundamento, não tem peso. Lembra que ontem nós falamos sobre a
o peso da glória, o peso da presença, aquilo que não é pesado aos ombros. Uma pessoa que tem um bom fundamento físico, uma boa saúde física, o seu corpo não é pesado para a sua estrutura. Eu não estou falando de alguém que está sobrepeso, porque para a estrutura de cada pessoa existe um peso ideal. Você caminha com o seu peso ideal, mas o seu corpo tem um peso. Esse peso que está sobre nós, que não pesa aos nossos ombros, mas nos dá peso de estrutura, é a palavra. E isso vai nos fazer comparado com a rocha. Irmão, você já viu vento empurrando pedra? Eu já vi vento derrubando prédio, eu já vi vento tombando caminhão, eu já vi um posto de gasolina ser arrancado no vento. Aqui na nossa região, no Mato Grosso, quem é daqui, o Onias sabe que quando nós vamos chegando aqui no mês de setembro, tem gente que amarra as cordas no canto das casas, porque de vez em quando passa uns tufão. Não chega a ser tufão, mas eles é primo dos tufão lá dos Estados Unidos e eles passam por aqui. E aí você vê barracões, postos, o vento vai arrancando. Mas você não vê uma pedra virada com o vento. E aí ele diz: é como a moinha, é como a palha que o vento espalha. Pessoas que não têm fundamento. Mas aí o salmista vai dizer que aqueles que meditam na lei do Senhor, aqueles que caminham fundamentado, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele está elogiando a árvore, falando de uma árvore frondosa, frutífera, está produzindo dentro das estações. Mas o que o salmista nos chama a refletir é aonde estão as raízes desta árvore. Raízes profundas, raízes sólidas, raízes que vão até encontrar o ribeiro de água. Este é o fundamento que vai me dar êxito na minha disciplina. E lembra que disciplina não é só corrigir, disciplina é a forma em que também realizamos cada etapa, cada projeto com sucesso. Então, a disciplina por si só pode ser apenas um comportamento, mas quando ela nasce de um fundamento sólido, ela se transforma em uma aliança. Esse fundamento se transforma em uma identidade. Você olha para a pessoa e você consegue ver a identidade dele. E eu não estou falando de 0760-259 SSP Mato Grosso, que é a minha, não. Eu estou falando de algo característico de alguém. Identidade é você olhar para alguém e dizer ele é fiel, ele é honesto, ele é íntegro, ele é justo, ele é bom, ele é direito, ele é trabalhador. Isso vai formando a sua identidade. Mas esta identidade só é formada com o fundamento em uma disciplina, em um caminho irreversível, aonde você começou e não desiste, não desanima, não para, independente das adversidades ou de qualquer condição emocional que você esteja. E a pergunta que poderíamos fazer hoje é: qual é o fundamento? Toda disciplina é sustentada por um alicerce invisível. A árvore é sustentada pelas raízes. Normalmente, as raízes das árvores são invisíveis aos olhos humanos. Algumas árvores você vai ver as raízes expostas. E as que têm as raízes expostas,
normalmente não suporta as tempestades. Tem gente que a fé dele é momentânea, é emotiva, é extravagante assim no momento. Olha, cuidado que essas raízes podem ser expostas. E se elas estão expostas, elas não vão suportar. Aqui na nossa cidade tem um prédio e por causa do solo daqui da nossa região, o prédio, não sei dizer para você quantos andares tem, nunca contei, né? Mas não é o maior prédio da cidade, mas é um prédio grande. Irmão, o prédio foi construído, eles gastaram acho que uns 4 anos para construir esse prédio. E eu passava lá todos os dias, esse horário da manhã que nós estamos aqui, eu já tinha passado lá pela manhã, indo para a igreja orar. E levou uns 2 anos, irmão, para construção. Eles fizeram um cercado assim de telha de zinco, sabe? Que a gente não enxergava lá dentro, a gente só sabia que estavam trabalhando lá dentro do quintal. Levou mais de 2 anos para a construção sair para cima daquele telhado, daquela telha, aquela cerca, e você começar a ver o prédio subir. Mas o profeta João, pastor João, era um dos coordenadores da construção, ele trabalhava no banco e ele era um quem fazia a compra do material. Irmão, tem mais de 4.000 sacos de cimento na fundação daquele prédio. Eu acho que tem mais cimento para baixo do que para cima. Eu não sei se eles gastaram 4.000 sacos de cimento para levantar o prédio. A cidade inteira vê o prédio, de quilômetros da cidade, da nossa cidade vê ele. Eles colocaram uma fachada de luz, parece um prédio lá do mundo árabe, né? Ele tem todo um lado é uma tela de LED. E eles ligam aquilo em dias especiais, assim. Eu acho bonito quando eles colocam a bandeira do Brasil. Irmão, você está 50, 60 quilômetros de Primavera, você vê o prédio. E quem vê o prédio, que maravilha, que coisa linda. Não vê o que está no invisível, que está sustentando o prédio. São as nossas disciplinas contínuas. Presta atenção. É a repetição, é fazer a mesma coisa com propósito, com aliança, com determinação, que vai nos dar fundamento para resistir na nossa caminhada em qualquer que seja a área. Há pessoas que parecem ser disciplinadas, mas na verdade estão apenas motivadas por um momento. São raízes, são alicerces que não estão na profundidade, no mundo ou no lado invisível. Outras vivem de ciclos, de constância. Está de pé e cai. Está em cima, desce. Está alegre, entristece. Está animado, desanima. São pessoas que não têm fundamento na disciplina. E há aqueles raros, são raros, os que permanecem firmes, constantes, inabaláveis. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, agora eu lembrei desse texto, deixa eu pegar ele aqui, eu até sei ele de cor. E ele vai dizer: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não é em vão. Paulo está nos motivando a fazermos a obra do Senhor com motivação. Isaías, 1 Coríntios 15, 57 e 58, se eu não me engano. Diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, Deus vai me dar vitória. Glória a Deus, Deus vai me dar vitória. Ah, glória a Deus, em Cristo eu sou vitorioso. Só esquece do fundamento. E qual é o fundamento? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vitória, irmão, não é porque você é crente. Você precisa dar matéria-prima
para o eterno trabalhar na sua vida. E qual é esta matéria que faz um crente ser vitorioso? É ele ser firme, é ele ter fundamento, é ele se tornar inabalável, é ele ser constante, é ele ser abundante. Não é o volume, não é a velocidade, é a permanência constante, até que você alcance do Senhor a vitória que você vai poder dizer. Mas a maioria dos crentes, pastora Cristiane, dão, graças a Deus que nos deu a vitória. Amanhã você vê ele desanimado. Graças a Deus que nos deu a vitória. Amanhã você vê ele caído. Graças a Deus que nos dá a vitória. Amanhã você vê ele emburrado. Porque Deus dá vitória sim para quem? Para quem é firme, para quem é abundante, para quem é inabalável, para quem continua. Quantas pessoas que começou e passou na minha frente, passou numa velocidade que eu já tenho experiência por ter 54 anos e com mais de 30 anos dentro da igreja, eu já tenho experiência na velocidade que ele passa. Eu fico pensando, daqui a pouco eu alcanço ele. E quando eu alcanço ele, ele está desanimado, desistiu, morreu, apagou. Não é a velocidade, é o fundamento. A diferença não está na força de vontade. A diferença está no fundamento. Preste muita atenção nisso. Deus está falando conosco nesta manhã. Não é a velocidade, não é o quanto você faz, não é o volume do que você faz. É fundamento que permanece aquilo que você faz. A Torá nos ensina desde o princípio que tudo que não tem fundamento em Deus é instável. Quando nós lemos Gênesis, sobre a criação, vemos que antes de qualquer forma, Deus estabelece uma ordem. Antes de qualquer estrutura visível, existe um fundamento invisível sustentando tudo, sustentando a estrutura. E isso se reflete na vida espiritual. Não é o que você faz que define sua força, mas aquilo que sustenta o que você faz é o que define a sua força. Eu já passei por situações, eu já passei por momentos que eu louvo a Deus. Por quê? Porque quando eu estava permaneci fazendo algo que eu não estava vendo resultado, quando eu permaneci fazendo algo que eu não estava vendo êxito, quando eu permaneci cumprindo o princípio, quando eu não estava tendo lucro, é o que me sustenta hoje. Hoje eu passo certas coisas que eu olho assim e falo, mas não é possível que isso é luta para esse irmão. Ah, não é possível. Que essa pessoa está desanimando com essa. A questão é, eu não sou melhor do que ele. A questão é que eu já construí um fundamento antes que ele. Ele está passando pelo mesmo processo. Nós estamos juntos no mesmo processo. Por que que para ele a luta é maior do que para mim? Ou por que que para mim a luta é maior do que a dele? É que quando você tem fundamento, é o que determina se a construção vai ficar de pé. Porque a Bíblia vai dizer que vai bater o vento, vai descer a chuva, vai subir as águas e vai sobrar de pé o que tiver fundamento. Então Jesus vai dizer do que constrói a casa sobre a rocha e do que constrói a casa sobre a areia. Ele não estava tratando da casa, do modelo da casa, ele não estava tratando se você tem um prédio ou se você tem um barraco. Barraco não, né, irmão? Uma casinha, uma casa. Nem casinha, Deus não dá casinha para ninguém, não, irmão. A gente tem casinha e tem barraco porque a gente não viveu os princípios e é o que a gente conseguiu construir. Mas Deus tem uma casa para mim, para você. Mas entre uma casa e um prédio, o que vai resistir no dia da tempestade, no dia da chuva, no dia da enchente, no dia que bater os ventos, como a Bíblia diz, é o fundamento. Esse fundamento, você precisa de fazer uma
Troca uma chave aí dentro da sua cabeça. Fundamento é aliança. Fundamento é aliança. Eu tenho aliança no que eu estou fazendo. Aliança com Deus, aliança com o cônjuge, aliança com os pais, aliança com o pastor, aliança com a igreja, aliança com o trabalho, aliança, aliança. Na linguagem dos sábios, esse Yesod não é apenas fundamento estrutural, ela representa uma aliança, a conexão, o canal, a transmissão, a aliança. Esse fundamento é o lugar onde o espiritual se conecta com o prático. É o ponto onde aquilo que você crê se transforma em aquilo que você vive. Na tradição judaica, esse fundamento também está profundamente ligado à palavra brit, que é aliança. E a palavra brit, no hebraico, significa cortar. Ninguém tem disciplina se não fizer cortes cirúrgicos e precisos em muitas áreas da nossa vida. Na área financeira, ou você corta o supérfluo, ou você não alcança propósito. Como é difícil ensinar alguém a ter disciplina financeira. Que quando ele começa a ter dinheiro, ele começa a comprar tudo que deseja. Irmão, você só tem dinheiro fazendo cortes financeiros. Presta atenção, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho dinheiro aplicado. Eu tenho condições de ficar alguns dias sem buscar nada, só descansando. Mas eu não tiro. Para que eu vou para a praia gastar o que já está ganho? Deixa ir na praia, quem mora na praia, irmão. Não há problema. Mas sexta-feira me deu a vontade de comer churrasco, irmão, como se eu tivesse assim anos sem comer churrasco. Sabe, pastor Leila me deu um negócio assim, saí daqui, fui lá e falei assim, Bruno, acha um costelão para nós? Aí o Bruno tinha uma aula de manhã. Pô, pai, eu tenho aula agora de manhã. Posso assar à tarde? Falei, pode. Irmão, eu passei o dia inteiro pensando naquele churrasco. Aí o Bruno foi lá e assou o costelão de boi. Ô, irmão, só quem conhece sabe o tanto que churrasco de costela é bom. Para mim, é o melhor churrasco é de costela. A gente faz os outros porque os outros é bonito. De costela não é tão bonito. E depois, pastor? Irmão, ontem nós comemos carne moída. Por quê, pastor? Não é por economia, é por disciplina. Carne moída é ruim? Não. Mas precisa equilibrar o gasto. Porque eu tenho na minha casa uma base de gasto, de despesa. Se eu resolver comer 30 dias churrasco, irmão, eu consigo. Só que eu vou atrapalhar as minhas economias pelos próximos 6 meses, até eu equilibrar minhas economias novamente. Porque numa casa eu preciso saber quanto é que se gasta. Por que você está devendo? Porque você não sabe quanto você gasta. É simples. Ontem uma irmã disse para mim: eu não consigo montar uma planilha no Excel. Quem diz que tem que ter planilha no Excel? Vou fazer uma planilha agora. Ó, entrada, saída, saldo. Ó a planilha da Excel prontinha aqui, ó. Você sabe quanto você ganha? Qual é a renda da sua família, da sua casa? Quantas rendas você tem? Quantas entradas você tem durante o mês? Anote aqui. Mas antes de gastar, anote a saída do que é essencial. O que você gasta hoje? Quanto você gasta? Você já sai gastando arroz, feijão, leite, carne, gás. Ei, você já tem uma despesa fixa que você precisa saber quanto é. Aluguel, telefone, internet, gasolina, manutenção, IPTU, IPVA, o que mais? Plano de saúde, dentário, vestimenta, calçado. Você precisa ter.
você vai ver que a lista do gasto é 100 vezes maior do que a lista de entrada. E no dia que o gastar, a saída for maior do que a entrada, você não é um administrador confiável. Deus não vai permitir você crescer. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quanto eu ganho. Eu não sei, mas Deus sabe. E se você administrar dentro do padrão, ele é o único que pode fazer você prosperar. Não é suas expertises e nem as suas espertezas. É um princípio, é um fundamento. Ou você gasta menos do que ganha, ou você está no pecado da dívida. É uma escolha sua. Eu já passei mais de 5 anos sem comprar roupa. Eu vi minha esposa costurar sutiã, costurar calcinha. Não tem nada mais vergonhoso para um homem que diz que é um homem que sustenta a casa e a mulher tem que costurar roupa íntima. Mas não fomos no mercado, não fomos na loja, não fomos no calçado. 11 anos sem guarda-roupa, sem sofá, 9 anos sem guarda-roupa. Você não sabe o que é uma arara. Aqui é um pau que você coloca assim, irmão, e coloca os cabides lá. Ainda moravam numa rua que não tinha asfalto. Nós cobria nossa roupa com plástico. E cada vez que você ia tirar uma roupa debaixo do plástico, você tinha que bater a poeira do plástico. Então tem pessoas que acham que eu tenho que pagar as contas deles porque Deus me deu. Deus me deu porque eu guardei. Deus me deu porque eu coloquei um fundamento. E esse fundamento da minha casa é inabalável. Não se come sem ter dinheiro. Ah, mas eu não vou passar fome. Você é um falso, porque Jesus ficou 40 dias, Moisés ficou 40 dias. Eu já fiquei muitas vezes 40 dias sem comer e estou bonitão aqui. Você, na verdade, não tem disciplina, não tem fundamento. E é por isso que você não prospera. Não tem outra explicação, irmão. Mas você prefere fazer uma campanha, por quê? Porque Deus vai virar meu cativeiro. Você prefere ir para a fogueira santa. Você prefere fazer um voto financeiro achando que Deus é algum idiota. Graças a Deus que nos dá a vitória, mas dá para quem tem fundamento, para quem tem disciplina, para quem tem solidez no que faz. Enche o bucho na hora que quer, veste a roupa que quer, passeia a hora que quer, faz festa a hora que quer e depois quer que Deus pague a conta. Não, irmão. Nem o ímpio prospera desse jeito. Presta atenção. O Talmud ensina que o justo é chamado de fundamento do mundo. E isso aparece no livro de Provérbios, em 10:25. Como passa o redemoinho, assim desaparece o ímpio. Mas o justo é fundamentado perpetuamente. Ó, o justo é fundamento perpétuo. Quando passa o redemoinho, presta atenção, isso é uma linguagem figurada. Quando passa uma tempestade, quando passa um vendaval, quando passa uma crise, quando passa, o ímpio desaparece. O ímpio aqui, irmão, não é o descrente. Aprenda quem é o ímpio, escreva na testa. O ímpio é o crente que não cumpre princípios. Quem lá está lá fora, Madalena Souza. Quem está lá fora é pecador. Ímpio é quem tem a Bíblia e não cumpre princípio. Ímpio é um crente que não dizima. Ímpio é um crente que não lê a Bíblia. Ímpio é um crente que não cumpre o propósito de santificação. Ímpio é quem conhece um princípio e o ignora. E aqui a Escritura revela algo com um contraste poderoso. O ímpio é instável. O ímpio é passageiro.
O ímpio é levado pela circunstância. O justo é fundamento. O justo é algo que sustenta. O justo é algo que permanece. O justo é algo estabilizado. Não viver dentro do padrão que Deus te colocou para ser fiel e Deus te acrescentar mais, você só sai praticando o fundamento da administração financeira, senão você não sai. E pode orar. Pastor, eu não sou salvo. A salvação é porque você crê em Jesus, não é porque você tem dinheiro ou administra bem. Agora, ter vida com abundância só terá se você tiver fundamento na prática dos princípios. Isso significa que não é o talento, não é o conhecimento, não é a posição que sustenta a sua vida. O que sustenta a sua vida é uma aliança com Deus vivida na prática. É o fundamento na disciplina vivido na prática. Quando sua disciplina nasce de uma aliança, ela não depende de humor, ela não depende de circunstância, ela não depende de recompensa imediata. Ela permanece. Por quê? Porque eu tenho fundamentos, eu tenho uma aliança em viver assim, eu tenho uma aliança em praticar assim. Já a disciplina, a Gevurah, é uma força que limita, organiza, direciona. Disciplina é para limitar. Disciplina é para organizar. Disciplina é para direcionar. E quando colocamos o fundamento na disciplina, entramos em um nível ainda mais profundo. Porque disciplina representa limite. Disciplina representa justiça. Disciplina representa contenção. Eu fico vendo esses princípios quando eu leio a Bíblia. Deus pegou Davi e levou para um lugar chamado lugar de aperto. E deixou Davi lá, escondido, fugindo de Saul. O que Deus estava tratando com Davi? Colocando em Davi contenção. Colocando Davi, dizendo, Davi, a vida tem limite. Davi, a força interior tem que ser controlada. E mesmo com essas lições, Davi saiu do limite e não se conteve. Foi o que ele foi fazer com Batseba. Deus errou na medida da contenção com Davi? Não, Davi é que desprezou a lição que tinha aprendido. Deus não deixou ele pouco tempo no lugar de aperto. Deus deixou ele o tempo certo. A questão é que quando ele saiu de lá, ele não valorizou o que tinha aprendido. Deus vai te falar, Deus não vai te impedir. Deus vai te aconselhar, Deus não vai segurar você, não vai prender você. Se quiserdes e me ouvirdes. Eu contei aqui, num certo momento, que eu estava numa reunião e fui desafiado a fazer um voto. Se eu fosse trair a minha esposa, Deus me matasse. Eu falei, irmão, não vou fazer esse voto, não. Deus nunca matou ninguém indo para o motel, não conheço ninguém que morreu indo para o motel. Deus já falou, ele não vai me impedir. Eu vou aceitar o conselho dele e vou me conter, vou me retrair, vou ficar na medida, vou ficar dentro do processo. Isso é disciplina. E aqui está um segredo espiritual poderoso. A, a disciplina no fundamento se torna rígido. Presta atenção. Disciplina sem fundamento se torna rigidez. Fundamento sem disciplina se torna instabilidade. Mas quando a disciplina não tem fundamento, vira legalismo. É essa graça sem a lei que as pessoas estão pregando aí, irmão. Você tira a lei. Ah, não tem mais a lei.
Ah, é? Então não tem mais adulterar, não tem mais roubar, não tem mais mentir. Não... Ué, porque se não tem lei? Não, não. Isso Jesus não aceita. Então tem lei. A questão é que você não quer o sábado, você não quer o dízimo. Você tem que tomar vergonha na sua cara e assumir o que você não quer. Não é que não tem lei. É você que é safado que não gosta da lei. Ah, mas você não gosta de algumas coisas da lei. Porque deixar a sua mulher te trair? Não, não, não pode. Não pode por quê? Você disse que não tem lei. Se não tem lei, todo mundo pode adulterar, pode roubar, pode mentir. Não, não. É que nós estamos na lei de Cristo. E na lei de Cristo, qual é o dia que Cristo santificou? Na lei de Cristo, qual foi o dia que ele disse para não dizimar? Irmão, todo mundo que está vivendo sem lei é um desgraçado. Para não dizer outro nome. Por quê? Quando a disciplina não tem fundamento, vira legalismo. E quando o fundamento não é aplicado com disciplina, vira só teoria. Então, disciplina no fundamento é o equilíbrio perfeito, um fundamento sólido, sendo vivido com firmeza. E é isso que vai te dar avanço, sucesso, crescimento. A disciplina que vem da Torá, ela não depende do ontem, hoje ou amanhã. O Talmud, junto com a Cabala, é da origem da Cabala, que se diz que a Torá é antemporal. Você já ouviu essa expressão, né? Tem muita gente dizendo, a palavra de Deus é antemporal, só não diz aonde achou essa expressão. Vem da Cabala. Cabala é uma ciência que os judeus estudam dentro da Torá. Diz que a Torá, a palavra de Deus, é antemporal. A tradição e os sábios de Israel ensinam que a Torá não é apenas um conjunto de leis. Ela é a expressão da vontade eterna de Deus. Então a Bíblia não começa do momento em que ela foi escrita. Ela já existia anteriormente. Ela existe hoje e ela vai continuar existindo. Por quê? Porque é a vontade, é a expressão da vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu criei uma forma de compreensão que os princípios é o pensamento de Deus e os mandamentos é a vontade de Deus. Então, duas formas de expressar. Então, quando Cristo veio aqui, presta atenção, quando Cristo veio aqui, não foi Deus que veio aqui e encarnou, foi o verbo, o pensamento, a vontade de Deus que se encarnou aqui, materializou o verbo, porque pensamento e vontade se manifesta através de palavras. É através de palavras que eu conheço a sua vontade. É através da sua palavra que eu conheço os seus pensamentos. O verbo se fez carne. Não é um Deus que encarnou. E houve silêncio por quase meia hora. A quem enviarei? E quem há de ir por nós, né? Entendeu agora? Porque o pensamento de Deus e a palavra de Deus fez o mundo. E eu pergunto, o mundo é Deus? Então, quando disse haja, Deus pensou, desejou, falou, materializou. Eu pergunto, a anta é Deus? Mas a anta se fez carne e habita entre nós. O camelo se fez carne. O peixe se fez carne. O pássaro se fez carne. E aonde estavam esses pássaros e esses bichos?
no pensamento de Deus, na vontade de Deus, e se manifestou pela palavra de Deus. Não era o assunto de hoje. Eu estou ensaiando esse assunto para uma imersão. Mas fique tranquilo. Perto de mim, alguma coisa vai mudar dentro de você, eu tenho certeza. Então, a Torá é a expressão da vontade de Deus. Os métodos podem mudar, mas os princípios permanecem. O Talmud discute repetidamente a importância de viver não por conveniência, mas por verdade. E isso nos confronta profundamente, porque hoje vivemos uma geração guiadas por emoções, por desejos, por preferências momentâneas. Mas a Torá nos chama para algo maior: viver por princípios eternos. Quando sua disciplina está baseada no que você sente, ela morre quando o sentimento passa. Mas quando ela está baseada na verdade, ela permanece, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Mas a verdade está implantada em mim. Eu sei que se eu mudar o fundamento, qual será o resultado permanente? E o que eu estou passando é um resultado aparente, momentâneo. Então eu não vivo por sentimento. Por isso que a paixão é perigosa. Por quê? Porque a paixão passa quando termina a tesão. Ah, eu sou apaixonado na minha esposa. Você é, mas vai ter que manter uma decisão dentro de você para manter-se apaixonado por sua esposa. Então, quando você não alimenta o fundamento, a paixão acaba. E se a paixão passar, que é esse momento, esse sentimento, e não tiver caráter, o fundamento, você desiste do relacionamento, você desiste da aliança, você desiste do contrato, você desiste do propósito. Por quê? Porque eu tenho que ter um fundamento interior que é maior do que o sentimento. O fundamento tem que ser maior do que as emoções. O fundamento tem que ser maior do que os desejos. Ô, irmão, eu queria comprar uma BMW. Você tem esse desejo? Eu tenho. Por que você não comprou? Porque os meus fundamentos não me permitem. Se eu comprar, eu vou me endividar. Se eu ter isso agora, vai desequilibrar aqui. Então, essas preferências momentâneas são vencidas pelo fundamento que está dentro de mim. Essas emoções são vencidas pelo fundamento. Pastor, o senhor é tão apaixonado da sua esposa, o senhor não se atrai por ninguém? Irmão, eu sei o que é feio, o que é bonito. É só eu botar o olho, eu sei. A questão é que há algo dentro de mim que não vai me levar pelas emoções. Não é o mais belo, não é o mais caro, não é o mais desejoso. Não. Eu vou permanecer pelo fundamento. E aí o que o senhor faz? Você domina seus sentimentos e quando você tem vergonha na cara ou medo de um bom 38, você respeita qualquer relacionamento. A questão é que as pessoas não têm temor a Deus, não têm vergonha na cara e não têm medo de 38. Né? É por isso que eles passam cerca. Mas tem três coisas que põem limite no homem: temor a Deus, fundamento; vergonha na cara, fundamento; e um bom 38 também. Se você souber que o camarada mata, você nem olha. Olha, se você soubesse o tanto que o Lamberto e o Erlindo atiram bem, vocês não olhavam para Deus e Mara, nem para Benedita, nem para cumprimentar. Cumprimentava igual japonês, ó. Porque os homens atiram bem, irmão. Isso põe limite. Mas não precisa ser assim. Eu posso fundamentar o meu caráter com a palavra de Deus e eu vou me comportar dentro dos limites que ela impõe. Até o gracejo, até a brincadeira, até a liberdade tem limites. Por quê? Porque tem um fundamento que me diz até onde eu posso ir, até onde eu posso tocar, o que eu posso falar.
Citei dois homens aqui que são meus discípulos, caminham comigo. Eu posso chegar na casa deles a qualquer hora, mas depende da hora, eu não vou permanecer lá por muito tempo. Por quê? Porque eu sou um homem e se eles não estiverem em casa, a minha liberdade foi cortada. Ah, é, bispo? E quem não respeita isso, irmão, vai terminar ferindo suas amizades e suas alianças. Tem homens aqui que não sabem por que um amigo não quer mais ele perto. Porque você tem libertinagem demais quando está só você e a esposa dele. O tipo de assunto que você fala com ela. O tipo de brincadeira que você faz. Eu tive moça solteira dentro da minha casa e nojo de certos homens que vinham na minha casa por causa das brincadeiras que eles faziam com as minhas filhas. Você tem que ter fundamento, porque fundamento te dá limites. Fundamento controla suas emoções, seus desejos, suas preferências. E a Torá está nos chamando para viver algo maior do que o que nós já alcançamos. Viver por princípios eternos que não muda, independente de estação, emoção, desejo. Quando sua disciplina está baseada no que você sente, ela morre quando os sentimentos passam. Mas quando o fundamento está baseado na verdade, na palavra de Deus, ela permanece mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Você não desiste. Tem dia que o corpo não quer levantar para orar, mas você levanta e ora. Por quê? Porque você sabe que isso é necessário. Tem lazer, tem prazer, mas eu vou abrir mão do lazer e do prazer. Por quê? Porque eu tenho que ter o meu tempo com a palavra. Então eu ensino que quando o lazer e o prazer te tira do dever, você não vai pecar, você já pecou. Porque a disciplina põe primeiro o dever. Eu conheço gente que me critica, pastores que me criticam, o bispo não tira férias. Engraçado, eles vivem de férias e vivem na desgraça, vivem na dívida, vivem no problema. Eu já vi gente atiçando os meus filhos quando eram menores. Vocês têm que cobrar, tem que passear, vocês não saem, vocês não passeiam. Irmão, passeia quem tem dinheiro guardado, passeia com reserva. Não passeia com cartão de crédito, não, irmão. Não passeia com o dinheiro das férias, não, irmão. Porque quando você voltar das férias não tem pagamento. Você nunca percebeu isso? Que você recebe as férias adiantado, vai para a praia, e quando você volta, você leva 60 dias para receber de novo. E aí precisa de dinheiro emprestado, precisa de limite. Aí já não dizima, já não primicia, porque aquele mês você não ganhou nada. Aí você já cometeu, pelo prazer, um pecado, porque agora você está quebrando princípios bíblicos com Deus, com a igreja, com o pastor. Disciplina precisa de fundamento, porque senão a sua disciplina passa a ser uma ilusão. Muitos constroem suas vidas sobre areia. Jesus nos ensinou sobre os dois fundamentos. E ele deixou muito claro no Evangelho. Um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Ambos construíram, ambos pareciam firmes, mas um só permaneceu. A diferença não está na construção, a diferença está no fundamento. Disciplina sem fundamento cansa rápido, se torna pesada, gera frustração, não sustenta processos longos. Mas disciplina fundamentada gera constância, produz caráter, cria estabilidade emocional, sustenta decisões, mesmo no silêncio. E eu e você precisamos aprender a disciplina dentro do fundamento e colocar fundamento dentro das nossas disciplinas. Vamos à história de hoje. O empresário que recomeçou pela base. Eduardo era um empresário de sucesso, carros, viagens, funcionários,
mas tudo ruiu após um escândalo envolvendo má gestão e decisões impensadas. Ele não havia cometido crimes, mas havia ignorado princípios. Gastou mais do que o que podia. Confiou em quem não devia e deixou de lado o básico: governar sua casa e negócios com disciplina. Perdeu tudo. Amigos se afastaram. A vergonha o consumia. Mas em vez de fugir, ele tentou atalhos. Ou tentar atalhos, Eduardo decidiu recomeçar do fundamento. Voltou a estudar finanças, buscou conselhos, entrou para um grupo de discipulado, você vai descobrir qual quando você quiser estudar, e com humildade começou um pequeno negócio. Vendia pão caseiro, depois de deixar de vender carro importado. Olha o que a disciplina faz. Um dia ele estava tendo sucesso vendendo carros importados. Desrespeitou os princípios do fundamento. Perdeu tudo por indisciplina. E recomeçou a vida vendendo pão caseiro de porta em porta. Aos poucos, os clientes aumentaram. Mais tarde, abriu uma padaria. Com o tempo, virou uma rede. Eu coloquei rede aqui, mas não cabe rede, não. 3, 4 padarias não é uma rede ainda, não. Mas já é o começo de uma rede, né? Hoje, em suas palestras, ele diz: meu fracasso foi culpa de falta de fundamento. Meu retorno foi sustentado por disciplina restaurada. Disciplina no fundamento, o fundamento da disciplina, nos ensina que disciplina sem alicerce desaba, mas disciplina com base sólida sustenta impérios. Disciplina é o que une, o que transmite, o que conecta a raiz ao fruto. E em disciplina, essa conexão é feita com estrutura, coerência e integridade. No mundo atual, há muitos projetos, mas pouca base. Muita exposição, mas pouca construção interna. Muita vontade de crescer, pouca disposição para cavar fundo. No discipulado financeiro, isso é traduzido da seguinte forma: fazer o básico bem feito. Orçamento, tributos, dízimos, primícias, generosidade e planejamento. Vamos trocar de carro. Não aceite a proposta da loja. Vendemos sem consulta ao SPC. Não, planejamento. Nós não temos condições agora. Se nós mantermos essa disciplina, vivermos dentro do nosso orçamento, tivermos esta reserva, com fidelidade, sem deixar a prática da generosidade, você faz um estudo e você vê, olha, daqui 15 meses nós conseguimos trocar de carro. Ah, mas nosso carro precisa ter trocado agora, porque nosso carro... Calma, planejamento. São as coisas que eu ensino, irmão, que é o que funciona. Agora, você quer trapacear os outros? Você quer pisar nos outros? Você quer um dia perder tudo? Segue o Pablo Marçal. O Pablo Marçal te ensina. Você vai lá, faz um curso com ele, arruma 50 imbecil que compra suas palestras, você vende uma ilusão para eles, você ganha um dinheiro. Só que quando você tem disciplina no fundamento, tudo que você fizer pode comparecer diante de Deus, que não vai ser reprovado e você não vai ser condenado. Não pular etapas. Não adianta querer multiplicar antes de aprender a administrar. Você precisa estabelecer vínculos firmes com mentores, com princípios e com propósitos. Todo homem precisa de um mentor, de um conselheiro.
Quantos pastores sem ser pastoreados? Ele não tem alguém para afirmar ou confirmar o que ele faz. Anda sozinho, desgarrado. E aí você vai ver, em certos momentos, essas pessoas estão desesperadas. Ah, mas é um grande homem de Deus. Mas se o próprio Deus usou conselheiro, a Bíblia diz que a sabedoria era o conselheiro de Deus. Por que que você não tem um conselheiro? Por que você ignora os princípios? Por que que você não projeta e vive por propósitos? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Disciplina sem fundamento é legalismo. Fundamento sem disciplina é emoção instável. Juntos, fundamento na disciplina, formam a vida com uma coluna, com um propósito. E é isso que eu e você precisamos nesse tempo. Vamos orar? Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu és a nossa rocha firme, tu és o nosso fundamento da nossa vida. Nesse dia que o Senhor nos concede, nos aproximamos de Ti com reverência, reconhecendo que somente em Ti encontramos base segura para tudo que somos e tudo que fazemos. Hoje, ao caminharmos no 13º dia da contagem do homem, o fundamento na disciplina, clamamos para que o Senhor estabeleça em nós fundamentos sólidos, firmados na Tua verdade eterna. Pai, não permita que a nossa disciplina seja guiada por emoções passageiras ou desejos momentâneos. Ensina-nos a construir nossa vida sobre princípios que vêm de Ti, sobre a Tua palavra, sobre o Teu caráter imutável. Revela em nós, Senhor, se o que nos move é o ego ou é o propósito. Purifica nossas intenções e alinha nossos caminhos à Tua vontade. Que o nosso compromisso contigo não dependa de circunstâncias, mas seja fruto de uma aliança profunda e verdadeira. Fortalece em nós a fidelidade para que permaneçamos firmes, mesmo quando for difícil, mesmo quando exigir renúncia, mesmo quando não houver reconhecimento. Que nossa disciplina seja ajustada e sustentada por um pacto de alma contigo e não por conveniência. Pai eterno, estabelece os alicerces da nossa vida espiritual, que nossas escolhas, hábitos e decisões estejam enraizadas em valores eternos, que sejamos constantes, firmes, inabaláveis, porque estamos fundamentados em Ti e na Tua palavra. Que possamos refletir o caráter de Cristo, o nosso Messias, que viveu plenamente alinhado à Tua vontade, sendo fiel até o fim, firmando sua vida na verdade e no propósito eterno. Constrói em nós, Senhor, uma vida sólida, íntegra e firme, que resiste às tempestades e que permaneça de pé. Te agradecemos por tudo que Tu és, porque Tu és o nosso fundamento seguro e a nossa fortaleza. Oramos com fé, com compromisso e com entrega, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias. E a nossa declaração, nosso decreto final de hoje é: minha disciplina será firmada na verdade, meu compromisso será alicerçado no propósito eterno e não na vontade passageira. Serei fiel àquilo que transforma minha alma
e honra o nome do Senhor. Que esse dia seja abençoado com firmeza, profundidade, clareza e propósito. E que esse dia seja cheio de significado. Que você possa hoje pôr na prática os fundamentos da disciplina que você está determinado a viver e a desfrutar. Que Deus te abençoe e até amanhã, no mesmo horário, em nome de Jesus.